Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 20. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e o temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém. Podemos assentar. Irmãos, nós iniciamos na última semana uma nova série. Nós estamos já no final do ano e nós vamos fazer aqui uma ministração, uma série, de poucas mensagens, para encerrarmos aqui e fecharmos o ano. Mas nós então, orando, pedimos a direção de Deus e fomos levados ao seguinte tema: vidas transformadas. E nós falamos aqui na mensagem de introdução sobre o significado da palavra transformado. E nós dissemos aqui que a palavra transformar significa mudar, dar nova forma. E essa palavra no grego é metamorfô, que nos traz a palavra conhecida de todos nós, metamorfose. E nós citamos aqui o exemplo de uma metamorfose, que é o exemplo da larva que se transforma numa borboleta. Isso é uma metamorfose, é uma mudança profunda que acontece desde o interior até o exterior. E nós citamos aqui algumas passagens bíblicas que falam desta metamorfose, dessa transformação. E a Bíblia usa os termos
novo nascimento, novo homem e nova criatura, para designar essa transformação que acontece na vida de todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o exemplo deste homem, que a Bíblia não traz o nome dele aqui, mas a Bíblia descreve algumas características deste homem antes da sua metamorfose e depois da sua metamorfose. E quando nós lemos aqui, nós vemos que a Bíblia descreve este homem como alguém que primeiro vivia nos túmulos. Todos nós, irmãos, em sã consciência, sabemos que os túmulos são lugar dos mortos e não dos vivos. Este homem estava ali, vivendo no meio dos sepulcros, um lugar onde os mortos são sepultados, mas este homem se sentia bem lá. Este homem também, a Bíblia diz que ele não podia ser preso, porque já tinham tentado prendê-lo várias vezes. E a Bíblia vai nos dizer que tentaram prendê-lo com correntes e com cadeias, mas as cadeias tinham sido quebradas por ele e as correntes eram despedaçadas. Veja, irmãos, o grau de violência deste homem. A Bíblia então nos diz que este homem agia dessa maneira. E quando a gente olha para essa história, a gente entende que ainda nos dias de hoje, é isso que Satanás faz com muitas vidas. Satanás, ele leva as pessoas a perderem o desejo de viver. Satanás leva as pessoas a viverem desânimo, desencorajamento e depressão. Satanás, ele age na vida das pessoas para que elas sejam pessoas muitas vezes agressivas, pessoas muitas vezes violentas. E nós olhamos para os presídios e vemos esses presídios cheios de pessoas assim, porque o diabo possuiu essas pessoas e fez delas o que ele quis. Essas pessoas se tornaram escravas do diabo. Elas, embora fisicamente, como esse homem, muitas vezes parecem livres, mas a alma delas, a vida delas está presa e acorrentada nessas correntes que Satanás prende. Então, irmãos, nós, olhando para a história deste homem, para a vida deste homem, nós vamos ver um homem que está isolado, porque ninguém podia conviver com ele. Talvez a sua própria família tentou por um tempo, mas se afastaram dele por causa da sua violência. Talvez ele fosse agressivo ali no lar, talvez ele fosse agressivo com os vizinhos, com os seus amigos, e as pessoas foram se distanciando deste homem. E este homem passou a viver então uma vida solitária, uma vida sem perspectivas, uma vida sem futuro. No verso 5, o texto também nos diz que ele andava de dia e de noite, gritando e se ferindo. Quantas pessoas que nós, muitas vezes, irmãos, somos chamados a orar, que vivem essa mesma situação. Pessoas que estão possuídas por espíritos malignos. A palavra possessão vem da palavra posse. E a palavra posse é possuir. Então, o inimigo possui pessoas. Ele entra, ele conquista a vida de pessoas. E quando ele conquista, ele determina, ele domina, ele massacra essas pessoas. Quantas vidas estão vivendo isso, irmãos, nos nossos dias? Muitas vezes pessoas que estão tão próximas de nós estão passando por situações como essa e às vezes a gente não percebe. Muitas vezes nós somos surpreendidos com fatalidades, pessoas que tiram a própria vida, tamanha angústia que tem no coração, tamanha
a solidão em que elas vivem, muitas vezes cercado de pessoas, rodeado de pessoas, de amigos aparentes, mas dentro da alma dessas pessoas há uma solidão profunda. Há uma solidão profunda, há uma tristeza profunda, e elas não encontram mais motivos para viver, elas não encontram mais motivos para sonhar, elas não encontram mais motivos para fazer planos na sua vida. E é justamente isso que o inimigo das nossas almas veio fazer. Ele vem para destruir, ele vem para roubar os sonhos, ele vem para trazer tristeza, ele vem para trazer angústia aos corações. O que este homem está vivendo é uma realidade que muitas pessoas hoje estão vivendo. Essa não é apenas uma história isolada que está na Bíblia, mas essa história está registrada na Bíblia para nos servir de ensino, porque hoje muitos vivem a mesma situação. E a Bíblia vai nos mostrar de que maneira nós devemos agir diante de tal situação. A Bíblia diz que este homem, vivendo esta situação tão terrível, ele não tem mais perspectivas. Você consegue imaginar a fisionomia deste homem? Como devia ser? Um homem possuído por demônios, um homem iracundo, um homem raivoso, um homem que não conseguia conviver com as pessoas. Imagine você olhando para essa pessoa. Mas um dia a vida dele mudou. Um dia esse homem experimentou uma metamorfose. Foi o dia que ele se encontrou com Jesus. Jesus chegou aonde ele estava. Ah, irmãos, esta palavra nos ensina que Jesus alcança as pessoas aonde elas estão. A graça de Deus alcança aqueles que estão mais solitários, aqueles que estão desencorajados, talvez no mais profundo do escondido. O amor de Deus alcança essas pessoas. A Bíblia fala de um profeta chamado Elias, que viveu este momento de depressão na sua vida, viveu um momento de tristeza, de angústia. O inimigo tentou roubar dele a alegria, o inimigo tentou roubar dele os planos, os projetos que Deus tinha na vida dele. E esse profeta, ele foi numa caverna se esconder. Ele se isolou, foi num lugar solitário, e ali ele pediu até a morte. Mas a graça e o amor de Deus foi até aquela caverna. E Deus apareceu para ele e disse: "Que fazes aqui, Elias? Eu ainda tenho planos na tua vida. Eu ainda tenho promessas para cumprir na sua vida. Eu ainda tenho missões que você precisa realizar." E aquele Elias, então, ele sai da caverna para continuar fazendo a obra de Deus. Este homem aqui também experimentou esta experiência. Ele se encontrou com Jesus. Jesus chegou aonde esse homem estava. Mas, irmãos, quando Jesus chega, os espíritos malignos que estavam possuindo o corpo dele, eles conheceram Jesus. Eles sabiam que Jesus é o Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus é Deus. E eles se prostraram diante dele. Os espíritos malignos precisaram reconhecer a soberania de Deus. Diante de Deus, ninguém permanece de pé. A Bíblia diz que todo joelho se prostra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E amados, esses espíritos malignos, eles então clamam e dizem: "Por que tu vieste nos perturbar?" E Jesus disse para aqueles espíritos: "Saiam deste homem." Mas os espíritos, eles pedem para que eles pudessem ocupar o corpo de alguns porcos que estavam pastando ali. Irmãos, e o fato desses demônios, desses espíritos malignos, terem ocupado aqueles corpos daqueles porcos,
mostra que de fato espíritos malignos existem. Sabe, muitas pessoas questionam passagens da Bíblia que falam sobre possessão, e elas dizem: não, isso é um problema de enfermidade, é um ataque epilético, é isso, é aquilo. Aqui nesse texto, irmãos, a Bíblia deixa bem clara que esses espíritos estavam possuindo um homem, o corpo de um homem, e por causa da ordem de Jesus, eles vão até aqueles porcos. Interessante que a Bíblia diz aqui que Jesus perguntou qual era o nome daquele espírito. E os espíritos responderam: é legião, porque nós somos muitos. De acordo, irmãos, com alguns estudiosos da Bíblia, legião aqui se refere a uma legião de soldados romanos. Essa palavra legião, ela vem justamente desta aplicação. O exército romano, eles tinham legiões de soldados. E cada legião era composta de aproximadamente 6.000 soldados. E este homem, ele está possuído de muitos espíritos. E os espíritos dizem: nós somos muitos, nós somos uma legião. E quando eles clamam e dizem: olha, deixa que a gente vá para aqueles porcos, Jesus permite. E a Bíblia diz que todos aqueles porcos se precipitaram no mar e se afogaram. E a Bíblia faz questão de dizer que eram 2.000 porcos. Irmãos, quantos espíritos malignos estão atuando em tantas vidas? Quantos espíritos malignos estão rodeando a terra? Estão destruindo lares, destruindo famílias, destruindo os casamentos, destruindo as vidas, os sonhos. Quantos espíritos malignos estão possuindo pessoas e levando essas pessoas a praticarem atos tão terríveis? Mas a Bíblia nos mostra que este encontro com Jesus faz toda a diferença. Porque Jesus ordenou e aqueles espíritos saíram. E aquele homem, na mesma hora, ele ficou são. A Bíblia diz que aqueles homens que estavam cuidando daqueles porcos, quando viram que aqueles 2.000 porcos se jogaram no mar, se afogaram, eles correram para a cidade e eles saíram anunciando o que tinha acontecido, não só na cidade, mas nos campos. Talvez ali tinha outros pastores, ali outros homens cuidando de outros porcos também. Talvez eles disseram: cuidado, cuidado, porque agora há pouco aconteceu isso ali. Escondem esses porcos, escondem esses animais, porque aconteceu isso. E aquele povo ouviu aquele alvoroço, ouviu aquela palavra. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que muitos daquela cidade foram lá para ver o que tinha acontecido. Eles foram até o lugar em que Jesus estava. Mas quando eles chegaram lá, eles não viram mais aquele homem. Eles não reconheceram mais aquele homem. Aquele homem iracundo, aquele homem violento, aquele homem todo desfigurado, aquele homem todo machucado, possuído de demônios, ele agora estava sentado com Jesus, vestido, em são juízo, em puro juízo, perfeito juízo. E quando eles olharam aquilo, eles disseram: não é possível que seja o mesmo homem. Não é possível que seja aquele homem que nós tentamos prender tantas vezes. Como pode aquele homem estar desse jeito? Isto é a metamorfose, é a transformação que Deus faz na vida de todo aquele que se rende a Ele. Nós sabemos, irmãos, de experiências, de testemunhos de pessoas que eram terríveis,
e que um dia tiveram um encontro com Jesus e foram totalmente transformados. Pessoas que antes viviam uma prática totalmente diferente daquilo que vivem hoje, de maneira que as pessoas olham para essa pessoa e dizem: não dá para acreditar que é a mesma pessoa. Não dá para acreditar que esta pessoa que eu estou vendo hoje era aquela pessoa que fazia isso, aquilo outro. Irmãos, isso é o que Jesus faz numa vida, quando a pessoa se rende a Ele. Quando nós falamos aqui de vidas transformadas, nós estamos falando justamente disso, dessa transformação profunda, dessa metamorfose que Jesus opera na vida das pessoas. Quando a gente olha, irmãos, aqui mesmo, pessoas ao nosso redor, quantos testemunhos maravilhosos que Deus fez na vida dessas pessoas. Quantas vidas aqui, estão tão próximas da gente, viviam uma realidade tão diferente. Mas elas foram transformadas por Jesus. Pessoas como este homem vieram para a presença de Deus, possuídas de espíritos imundos, e foram libertas. E hoje são pessoas tão abençoadas por Deus. É por isso, irmãos, que nós não nos cansamos de compartilhar essa palavra. É por isso que nós não paramos de falar desta mensagem do Evangelho, porque é isso que Jesus quer fazer com as pessoas que hoje estão vivendo a realidade que este homem vivia. E essas pessoas não estão condenadas a morrer desse jeito, porque Jesus veio para os pecadores. Jesus se entregou para todo aquele que nele crer não pereça, mas possa ter uma vida eterna. Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue naquela cruz, para que todos aqueles que hoje estão escravizados por Satanás possam quebrar as cadeias, ser livres e viver uma nova vida, ser uma nova criatura, experimentar um novo nascimento em Cristo Jesus. É isso que Deus quer fazer. A Bíblia diz que Deus ama o mundo. Deus não deseja que nenhum dos homens se perca, mas que todos venham arrepender-se e sejam transformados pelo Senhor. Nós, como igreja, nós temos hoje, irmãos, essa responsabilidade. Aqui quem levou a mensagem foi os homens que estavam cuidando dos porcos. Por quê? Porque eles eram testemunhas do que havia acontecido. Eles eram que estavam ali e viram o que aconteceu. Da mesma maneira, nós como igreja hoje, nós somos testemunhas daquilo que Deus fez na nossa vida e na vida das pessoas que estão aqui. Nós somos hoje testemunhas da mudança que Deus operou na vida de tantas pessoas. E por que a gente não corre para a cidade para dizer para as pessoas: venham e vejam o que Jesus fez? Venham e vejam a transformação que Jesus realizou. Venham e vejam a mudança que Jesus realizou nas vidas que estão aqui servindo a Deus. Amados, eu creio que todos aqui já entregaram a vida a Jesus, mas nós temos familiares que talvez estejam vivendo o que este homem viveu. Nós temos amigos que talvez estejam vivendo a vida que este homem viveu. Nós temos talvez vizinhos, colegas de trabalho, que estão vivendo exatamente isso que esse homem viveu. E nós precisamos levar essas vidas até Jesus. Nós precisamos fazer com que essas pessoas tenham um encontro com Jesus. Porque se elas tiverem um encontro com Jesus, eles também sofrerão essa metamorfose. Eles também experimentarão essa mudança. Eles também experimentarão o que é viver essa nova vida em Cristo. Irmãos, esse homem ficou tão feliz, mas as pessoas ficaram assustadas. E as pessoas, ao invés de dizer para Jesus: Jesus, vem aqui
e liberta todo mundo que está nessa situação. Eles disseram: não, Jesus, vai embora da nossa terra. Porque eles estavam mais preocupados com os porcos do que com a vida daquele homem. Eles falaram: se Jesus ficar aqui, ele vai acabar com os nossos porcos todos. Enquanto eles poderiam dizer: se Jesus ficar aqui, ele vai trazer paz para a nossa cidade. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas estão vivendo ainda esse drama, porque elas não têm permitido Jesus entrar na vida delas. E este homem, quando ele viu Jesus saindo dali, pegando o barco para ir embora, ele disse: não, Jesus, eu quero ir contigo. Eu quero ficar do teu lado, porque minha vida era uma tristeza, minha vida era amargura, minha vida era sofrimento, agora eu quero ficar com o Senhor. Mas Jesus disse para ele: vai para a tua casa, vai lá, fala para a tua família, fala para os teus amigos, fala para os teus familiares, fala para eles o que eu fiz para você. Sabe, irmãos, eu entendo que essa palavra quer nos dizer e nos ensinar que muitas vezes a gente quer ficar aqui no conforto da igreja, né, do templo. É gostoso ficar aqui, ouvir pregação, louvar, orar, estar com os irmãos. Como é gostoso a gente estar aqui, não é verdade? Eu digo como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque toda vez que eu venho aqui eu ouço a voz de Deus. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho a comunhão com os irmãos. Toda vez que eu venho aqui, eu posso adorar a Deus e oferecer a Ele um sacrifício de louvor. Mas, irmãos, Jesus está dizendo para nós, para a gente sair desse conforto e para a gente ir lá, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos parentes, contar para eles o que Jesus fez. Eu acredito, irmãos, que esse homem nem precisou falar muito, né? A Bíblia diz aqui, ele foi e começou a anunciar em Decápolis, né, 10 cidades que tinham naquela região, quão grandes coisas Jesus lhe fizera. É claro que muitas pessoas talvez não o conhecessem, por isso ele precisou falar. Mas eu creio, irmãos, que quando ele chegou ali dentro daquela cidade, e as pessoas viram a transformação na vida dele, irmãos, não tinha como duvidar. Porque as pessoas conheciam este homem, sabiam como ele era, e as pessoas agora estavam vendo ele transformado. Sabe, irmãos, esse é o impacto que eu e você precisamos causar no mundo. Será que as pessoas têm olhado para nós, realmente têm dito, realmente Deus está nessa vida, porque essa pessoa mudou totalmente? Será que as pessoas têm olhado para nós e elas têm dito isso também? Eu conheci essa pessoa antes dele se entregar para Jesus, e ele era terrível, mas agora ele é outra pessoa. Ela era uma pessoa terrível, mas agora ela é uma outra pessoa. Irmãos, é isso que Deus quer que nós levemos, o nosso testemunho, a mudança que Jesus fez na nossa vida. Muitas vezes a gente fica preocupado, como que eu vou falar para as pessoas? Como que eu vou pregar para as pessoas? A tua vida, a tua história é a tua pregação. Se você contar aquilo que você era e no que Jesus te transformou, essas pessoas vão ficar maravilhadas. Então a nossa vida é a nossa pregação. A gente precisa justamente transmitir esse testemunho, o que Jesus fez na nossa vida. Amém? Eu creio que todos aqui têm um testemunho bonito. Eu creio que todos aqui têm uma história de transformação maravilhosa daquilo que Deus fez na sua vida. Replique isso para outras pessoas. Replique isso para outras pessoas. E elas vão conhecer Deus através da sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Querido Deus,
Nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, ó Deus, e diante da Tua palavra que é maravilhosa. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de podermos estar aqui, Senhor, entre irmãos, adorando o Senhor, oferecendo a nosso louvor, a nossa gratidão a Ti, Senhor. Ah, Deus, mas nós nos maravilhamos, ó Pai, com esta passagem, com essa transformação na vida deste homem, ali, Senhor, na terra dos Gadarenos. Ah, Senhor, que mudança o Senhor fez nessa vida, que mudança o Senhor operou nessa vida. Ah, Senhor, e o testemunho deste homem, a história deste homem é a história de tantos que aqui estão. Senhor, quantas mudanças o Senhor também operou na vida de pessoas que estão aqui nesta noite. Senhor, e eu oro para que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos capacite, ó Deus, a anunciarmos aos outros aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Ó Deus, eu oro também por esta vida que porventura estiver ouvindo agora esta ministração e que está vivendo, Senhor, o mesmo sofrimento deste homem. Ó Deus, aqueles aqui que têm familiares que estão, Senhor, vivendo esta vida de sofrimento, nós oramos por eles agora, nós os apresentamos diante de Ti e nós clamamos pela salvação deles, Jesus. Transforma a vida deles também. Transforma, Senhor, este nosso parente que é um alcoólatra. Transforma, Senhor, este parente que está preso, ó Deus, nas drogas. Ó Deus, este parente que está preso no crime. Ah, Senhor, este parente que está preso, ó Deus, na prostituição, na lascívia. Senhor, transforma, Senhor, esta vida. Transforma este coração. Faz dele uma nova criatura, assim como o Senhor operou na vida deste homem. Pai, que esses nossos amigos, parentes e familiares possam conhecer a Ti verdadeiramente e viver esta mudança nas suas próprias vidas. Pai, nós queremos vê-los salvos, nós queremos vê-los transformados, nós queremos vê-los, ó Deus, totalmente mudados pelo Senhor. Faz, Senhor, esta obra na vida deles. Transforma, Senhor, estas vidas, no nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém.